Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 825 blogs diários e minguando até 465 dias. 19 de março de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se vocês não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 825 blogs diários já produzidos, certo? O título é Armagedon Batalha Final. Eu estou trabalhando este título com um subtítulo diretamente, explicando a direita do corpo. Depois nós vamos vir com a esquerda do corpo. Tudo aquilo que explica a esquerda do corpo vai explicar o fruto diretamente, né? Tudo aquilo que está dentro da sociedade, aquilo que nós produzimos para a nossa sociedade, poder público diretamente, entende? Entenda isso. O poder público ele é dividido em dois fenômenos de Deus, né, explicando aí o Cristo, né, que de determinada situação, hoje ele está representando aí a crise de um corpo comum, né, e ele não é uma crise, ele é uma formação de Deus. Mas hoje em dia, com essa Guerra Fria, ela está representando uma crise para unificação dos corpos. Então, o poder público ele é representado pelo poder de Deus diretamente, que é a glória de Deus, e por este Cristo, né, que passa pelo corpo emocional, certo? Que quando Deus passa pelo corpo emocional, ele representa uma crise. E dessa crise ele faz a unificação de todos os corpos. E dessa unificação vem o juízo de Deus determinado pelo aquilo que é a palavra da vida e pelo aquilo que é o ato manifesto do corpo, certo? E explicando a glória de um corpo comum, a verdade na presença do corpo. Essas são a base da do reino de Deus, certo? E que hoje está ficando dividido com Cristo para um ato missionário, certo? Sobre os nossos corpos emocionais. Entenda isso. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este e um blog que antecipe a este, abertura deste subtítulo e uma referência desse subtítulo, leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs e a playlist do YouTube Music, certo? Para que vocês possam fazer o acompanhamento, certo? Por lá, certo? Pela YouTube Music. Às vezes você queira desligar a tela do seu celular, se você tem um plano pago, você pode fazer isso, certo? E economizar energia. Então, essa é a minha descrição. Usa essa descrição para que vocês possam estar acessando um blog antes, um blog depois, para que vocês possam estar livre, né, e sem impedimento para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada. É muito indicado vocês usar essa descrição do vídeo para que vocês possam estar fazendo o trabalho de conscientização de uma forma continuada. Muito interessante, ok? Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por vocês mesmos e deixem de ser essa vítima social. E para isto, eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. É só vocês acessarem pelo card do vídeo, certo? Essa playlist vai estar no card do vídeo para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada, certo? Faça isso e faça por você mesmo. E para isto, eu indico a melhor playlist, né? E vocês podem fazer o trabalho de conscientização, né, das suas formas, para que vocês possam estar se entregando para este blog diário com praticidade. É só vocês acessarem
esse card do vídeo para que vocês possam estar compreendendo dessa playlist. E se você achar vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderá o sistema capitalista com a força da sua mão. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. Um peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. E o jogo é a medida com que você mede esta sua força expressiva, né? O diabo assediou em mim. Eu que pensei ser maior que Deus? Pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isso em vossa consciência e com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção, né? Corpo é igual a imagem do corpo. Semelhança é igual a fruto do corpo. A imagem fica dividido o ato emocional do corpo. A emoção determina o fruto bom e o fruto ruim. Quando o fruto for ruim, é igual a imagem. Esta imagem vai representar uma desigualdade do estado emocional do corpo e determinando ser maior ou menor por sexo e dinheiro. Toda a semelhança do corpo que vai no poder público é fruto do corpo, e é isto que determina o cosmo e as energias dos corpos. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também serão determinados nos reinos dos mortos. Os reinos dos mortos é uma imitação do reino de Deus, e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e o fruto deste corpo, né? Vou usar mais essas expressões para a gente estar sempre lembrando como é que se faz uma guerra fria, que é a forma de ter, usando o nosso corpo emocional, né? O estado emocional do nosso corpo, ele vai ficar dividido sobre a direita e a esquerda da mesma forma. O lado direito vai representar a sua paz, sua alegria, né? Toda a sua realidade, tudo aquilo que deixa você tranquilo, com o seu corpo leve, sem complicações, né? Então isso representa alegria. E o lado esquerdo vai representar a tristeza, tudo aquilo que você absorve da sociedade, desigualdade sobre outros corpos emocionais, inveja, tudo isso representando o estado emocional dos corpos, né? Geralmente os atos missionários, ele usa essa esquerda, né, sobre o sacrifício dos seus atos emocionais, até mesmo o sacrifício dos seus corpos emocionais diretamente, certo? Para fazer o quê? Trabalho social, não para se realizar. Quando você usa a sua tristeza, a sua alegria, significa que você está negando outro corpo emocional para ser menor ou maior do que ele, usando os seus atos emocionais sobre uma crise de um corpo, criando alguma coisa sobre as suas emoções. Quando você vem criar alguma coisa pelas suas emoções, gera um espírito de criação. O espírito de criação vem pelos atos emotivos dos nossos corpos. Atos emotivos dos nossos corpos, ele representa os interesses emocionais daquilo que nós quer, certo? Quando você quer alguma coisa e é produtivo no seu espaço, seu fruto é independente, ainda é bom. Mas quando você quer uma coisa e você queira tomar de outras pessoas, queira invejar outras pessoas, quer ser maior ou menor que outras pessoas, então isso já gera uma complexidade, já cria alguma coisa para outra pessoa, você usa o corpo emocional de outra pessoa, então você cria, você não produz, então você cria pelos atos emocionais. Então isso fica sendo inválido, certo? Dentro do reino de Deus, isso fica sendo inválido, isso não é correto vocês usarem os seus atos emocionais para ter alguma coisa ou para ser alguma coisa, certo? O certo é você ser produtivo, colocar esse corpo preguiçoso para trabalhar, para que isso represente a sua produtividade, certo? Vou usar esse contexto, né? Então vocês façam a percepção que tudo que for determinado pelo reino de Deus, né, também será determinado pelos reinos dos mortos, né? Ideologia, filosofia moderna,
pode representar os seus atos emocionais, aquilo que você quer ser maior do que o outro. A morte representa muitas coisas, certo? E não é à toa que ele vem representando essa ideia de nos estarmos inconsciente ou consciente. Ambos há tanto os atos conscientes, tanto os atos conscientes, eles geram atos consequentes no corpo. É só vocês entenderem isso. Por quê? Pelos nossos atos emocionais. Faça essa percepção, ok? Faça dessa forma que vai dar certo. Tudo que for determinado pelo reino de Deus também serão determinados nos reinos dos mortos. O reino dos mortos é a imitação do reino de Deus. Por que ele é a imitação do reino de Deus? Porque ele vai determinar coisas pelos seus atos emocionais, certo? Não por uma razão espiritual de Deus, não por uma razão espiritual da sua realidade, daquilo que é a palavra da vida, pela sua manifestação de uma coisa boa, mas é pelo aquilo que você está usando a sua emoção, as suas relativas. Tem blog diário explicando como que funciona essa ideia das emoções, que elas estão determinadas pelo tempo, elas são uma coisa trevosa, certa, que ela pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, sei lá, né? Dependendo de como você usa isso, e gera várias complexidades. Então, os atos emocionais são uma coisa relativa ao tempo, certo? E tudo no mesmo, né? Tudo que for determinado no reino de Deus também serão determinados os reinos dos mortos, né? Os reinos dos mortos é uma imitação do reino de Deus, tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo, certo? Vamos então fazer a leitura corrida, fazer a leitura deste contexto para a gente fazer a expressão livre. A expressão livre vai explicar tudo aquilo que é a Bíblia significativa. A Bíblia significativa, ela explica os 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, né, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e, por fim, gastronomia. Esses são os 8 elementos dessa Bíblia significativa. É só vocês fazerem uma percepção. Tudo que eu faço aqui é fazer uma leitura, né, deste contexto que eu mesmo produzi para fazer uma mediação sobre aquilo que tem dentro da sociedade, usando essas nossas Bíblias significativas e tudo aquilo que tem dentro da sociedade. Muito produtivo essa forma de expressar, muito produtivo mesmo. É só vocês acompanharem e vocês vão entender daquilo que está sendo dito. Não deixe de estar acompanhando o blog diário, não tire conclusões precipitadas sem antes ver todos os blogs que foram produzidos, certo? O blog diário são evolutivo, ele tem as suas expressões independentes daquilo que tem dentro da sociedade. É interessante que vocês façam o trabalho de conscientização de uma forma continuada e que não tire conclusões precipitadas. Vamos para a leitura. Tudo que for para o exterior do corpo fica perdido no tempo. Se for um relacionamento corpo a corpo, fica relativo para a consciência do corpo. Se for objetivo, fica relativo para o tempo. Este ideal explica que nada que tem fora de si vai explicar o sentimento diretamente, ou seja, sua dor, sua alegria. A sua emoção faz parte da sua consciência perceptiva. Isto explica que todo o sentimento é relativo para uma consciência habitada. E desta consciência habitada, uma percepção sobre a minha vista. Só então eu recebo informação perceptiva do que estiver no exterior. Esta informação é uma análise da minha consciência perceptiva, que reage sobre o que eu estiver vendo no exterior de corpo. Isto explica que o domínio do corpo é uma consciência habitada no corpo relativo e que determina esta emoção relativa para o seu corpo. A vista do corpo explica a consciência do corpo, e esta consciência se divide em duas vistas: vista direita, vista esquerda. A vista direita explica o estado consciente da vida. O estado consciente do corpo é formado com a palavra da vida, e a palavra que vai materializar o corpo. E quando não houver negação do corpo relativo ao tempo. Eu falei quando não tiver relação do corpo, mas é quando não tiver negação da vida,
certo? Porque a palavra ela faz menção à vida quando é uma realidade, certo? A vista esquerda vai explicar o estado consciente do corpo. O estado consciente do corpo é formado com a verdade na presença do corpo, sendo de um e do outro. Quando estiver explicando o outro, vai explicar a percepção externa do corpo, recebendo informação e dando informação. E é esta que deixa o seu corpo flexionado para outro corpo e para um plano objetivo, explicando quem você é e o que tem dentro da sociedade. A vista direita não sente necessidade de nada que for do exterior de corpo, pois ela tem o poder de se realizar sozinha, ou seja, ela é eternamente solitário até então. Já a vista esquerda vai impulsionar o seu corpo para o exterior do corpo, dizendo que você precisa de alguém ou até mesmo de um plano objetivo para manter a sua vida estável e relativo ao tempo. E é nesta causa que muitas consciências vão se perder por causa da necessidade que ele sente de ser alguém para a sua sociedade. Quando esta necessidade estiver explicando a sua vida, ou seja, o seu estado consciente, a sua necessidade vai diminuir no corpo, explicando que você é um corpo simples, de entendimento simples, e vai se realizar com as pequenas coisas, sem desejo obsessivo para o exterior do corpo. Perfeito, né? Muito bom esses contextos, certo? Para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização, né? Se você estiver dentro do canal da YouTube, você pode pedir a descrição, né, pela YouTube, para que vocês possam estar fazendo a leitura deste contexto que eu produzir. É muito produtivo vocês fazer a leitura com os seus entendimentos, com a sua consciência, vocês desenvolver isso, se dá a liberdade para a sua consciência ganhar essa consciência de Deus, divina, de se realizar diretamente com Deus, certo? Eu falei realizar com o homem? Não. Cada um de nós vai cuidar daquilo que é a nossa vida, e dessa vida nós vamos produzir um fruto bom para o poder público, para nossa sociedade, para o poder de Deus, né, que de determinada situação ele vai representar o Cristo, né, nessas mesmas posturas de poder de Deus. O poder de Deus é a glória de Deus, né, tudo aquilo que faz, que tem, dá o poder para Deus criar, e Deus criou todos os corpos, né, na origem daquilo que é o poder dele. Aqui no Cristo é uma formação, e que hoje ele está passando por essa delicação, representando uma crise no corpo diretamente, certo? A imagem do corpo. Essa imagem do corpo, ela deixa os outros corpos flexionados, até quando a gente não conhecemos os planos de Deus, né, que Deus está aperfeiçoando em Cristo, ok? Entenda isso, Deus está aperfeiçoando o reino dele em Cristo, certo? Está renovando tudo. Faça essa percepção, certo? Que o Cristo diretamente é uma morte do poder de Deus, ele começa com uma inversão. A partir do momento que Deus leva o corpo Emanuel em sacrifício, ele começa a representar uma crise desses corpos emocionais em geral. Depois dessa crise, a unificação, depois da unificação, Deus vai dizer para vocês que eu sou, né? Ele vai dizer o que ele é a vida, ele é a palavra, ele é a vida, ele é a consciência do corpo emocional, ele é o fruto bom, ele é tudo isso para nós, certo? E o Cristo, ele vai representar apenas um sinal de que Deus levou todos os corpos em juízo, né, e que ele está aperfeiçoando, aperfeiçoando o reino dele através de Cristo, certo? Quando as pessoas colocar o Cristo passar do corpo emocional e for lá para fora, aí vocês vão entender que este Cristo de Deus, ele também é limpo, ele não representa uma crise do corpo emocional, não representa nada disso. Quando ele cai direto no poder de Deus, ele representa aquilo que Deus levou todos os corpos em juízo, para aperfeiçoar a sua humanidade. Entenda isso, e de uma certa forma, certo? Entenda isso. Então vamos lá fazer a leitura
fazer leitura de parte em parte, explicando cada detalhe daquilo que está dentro deste contexto, fazendo uma mediação sobre aquilo que tem na Bíblia significativa e sobre aquilo que tenha dentro da sociedade. Vamos lá fazer a leitura e buscar o que tem dentro da sociedade. Tudo que for para o exterior do corpo fica relativo ao tempo, né? Você vê que tudo que nós falamos, pensemos, né, são coisas relativas ao tempo. Como que você quer entender isso? Olha só, nesse exato momento o tempo está mudando e eu estou mudando as minhas expressões, certo? Tudo isso vai mudando de acordo com aquilo que eu vou pensando, né? Que eu vou transmitindo a outras pessoas. Então, tudo que cai dentro da sociedade passa a ser relativo ao tempo. Entenda isso. Olha, tudo que for para o exterior do corpo fica perdido no tempo. Se for um relacionamento corpo a corpo, fica relativo para a consciência do corpo, certo? Eu posso, da minha consciência, eu posso observar alguma coisa que tenha dentro da sociedade, né? Absorver isso. Eu observo e faço e absorver isso como uma coisa boa ou como uma coisa ruim. Se for uma coisa ruim, o certo é você rejeitar, falar, não, não dá para mim, ok? Entenda isso. O corpo emocional, ele tem esse poder de fazer uma objeção em outro corpo quando ele entende que o relacionamento é ruim. Então, ele tem esse poder de determinar que o bem dele é independente, que o fruto dele é independente até então, certo? Aí, quando ele entendeu o bem dele e entendeu o bem do outro, aí a gente já fala o relacionamento de corpo a corpo de uma harmonia, de uma consciência de dois corpos entendidos, certo? Sobre os mesmos propósitos. Eu estou feliz, a outra pessoa está feliz. Eu estou triste, a outra pessoa também está triste. Então, eles buscam se realizarem com as mesmas coisas, certo? Unificando os seus frutos, tudo aquilo que vai dentro da sociedade, tudo aquilo que nós considera perdido, tudo aquilo que considera passageiro, podendo mudar, inverter, né, as coisas. Uma hora você está triste, outra hora você está alegre. Tudo isso fica relativo ao tempo, certo? Os nossos estados emocionais, tudo fica relativo ao tempo, fica relativo. Não determina que você está feliz agora, que você vai ficar feliz para sempre, certo? Alguma hora ou outra você vai ter algum tipo de frustração e dessa frustração uma tristeza, qualquer coisa. Então tudo isso determina pelos nossos atos emocionais, tudo relativo ao nosso corpo emocional, tudo aquilo que nós sentimos com o nosso corpo emocional é relativo ao tempo, certo? Entenda isso. Então, tudo que for para o exterior do corpo fica perdido no tempo. Se for um relacionamento corpo a corpo, fica relativo para a consciência do corpo. Se for objetivo, fica relativo para o tempo. Por que eu falo que o objetivo fica relativo para o tempo? Quando eu entendo que o meu fruto é independente, todos os meus objetivos também serão independentes. Isso significa que eu vivo do suor dos meus trabalhos. Os meus objetivos representam a minha realidade, daquilo que eu estou buscando, que eu estou trabalhando, produzindo isso o máximo de independente, máximo independente possível. Os nossos frutos objetivos, ele tem que ser máximo independente possível de outras pessoas. Você pode relacionar os seus conhecimentos, transformando isso em dinheiro com outras pessoas, transformando seus conhecimentos em dinheiro, porque é isso que nós fazemos dentro da sociedade. Ou seja, mas quando você tem um plano objetivo, você tem que entender que esse plano objetivo, ele tem que ser um fruto independente, certo? Daquilo que já tem dentro da sociedade. Ou seja, você planeja uma conquista e dessa conquista é uma coisa limpa, saudável, sem crise, sem nada. Então tudo isso passa a ser produtivo. Este ideal explica que nada que tem fora fora. Este ideal explica que nada que tem fora de si vai explicar o seu sentimento diretamente, ou seja, né, sua dor, sua alegria. Nada que acontece no exterior de corpo explica a sua dor diretamente, porque está tudo desligado de você. As coisas só pode representar alguma complicação no exterior de corpo? Pode alguém representar? Pode. Quando é que pode?
Quando eu pego, por exemplo, uma pessoa e eu bato nela e machuco ela, espanco ela, eu faço ela sentir aquela dor, eu faço ela sentir aquela tristeza, eu faço ela sentir aquela frustração. Então, automaticamente, esses relacionamentos corpo a corpo agressivo que derrame sangue, ele faz com que você exista, ele faz que esse sentimento que está no exterior de fora vai. Mas quando você fala diretamente do poder de Deus, do poder público, tudo aquilo que é limpo, tudo aquilo que é puro de Deus, ele não vai afetar você diretamente, certo? Até que outras pessoas não machuquem você, tudo do exterior do corpo não vai representar nada que você sente, a sua dor, a sua frustração, nada disso. Então, existe essa complexidade que a atmosfera é por si, o poder de Deus em si, ele não representa muitas das vezes uma complicação sobre aquilo que você pense, aquilo que você sente, certo? Porque tudo isso é determinado pelo seu espaço de corpo, aquilo que você determina, certo? E isso que vai, muitas das vezes, fazer com que você possa expelir um fruto bom, certo? Através dessas percepções, daquilo que possa te dar dor, daquilo que possa te dar alegria, daquilo que possa te dar tristeza. E tudo isso vai vir dentro de você, estado consciente, explicando o seu corpo, o estado emocional do seu corpo. Aí explicou o estado emocional do seu corpo, vai entendendo que tudo é livre para você relacionar coisas boas. Você não machuca a pessoa não machuca você, então ninguém vai sentir a dor de um relacionamento negado, de derramar sangue, porque a atmosfera em si ela transmite essas energias para você ter consciência no seu corpo, na sua dor, na sua alegria, na sua tristeza. Não é para você sentir alguma coisa externa de outras pessoas, né? Qualquer coisa. Eu posso fazer uma harmonia, né? Fazer os meus frutos ser unificado com outro corpo. Ela está sentindo uma frustração, vou lá entender o que ela está sentindo, eu posso contribuir para que ela possa passar, então eu devo fazer essa percepção. Mas a dor dela, por exemplo, não vai ser a sua dor. Você vai tentar se colocar no lugar dela para entender o que ela está passando, mas não vai sentir a dor dela, não vai sentir a frustração dela, você pode ter uma noção perceptiva daquilo que ela está sofrendo, mas você não vai sentir diretamente essas coisas, certo? Entenda isso. A sua emoção faz parte de sua consciência perceptiva, né? A sua emoção, tudo está habitado em você. Isto explica que todo sentimento é relativo para uma consciência habitada. Perfeito, explicando tudo aquilo que eu já estava explicando, né? Então, todo isto explica que todo sentimento é relativo para uma consciência habitada. É essa consciência habitada que vai determinar a sua tristeza, a sua alegria e qualquer outro tipo de sentimento deste nosso corpo emocional. E desta consciência habitada, uma percepção sobre a minha vista. Agora sim, eu já estou começando a relacionar alguma coisa que está lá fora. E como é que eu faço isso? Pelo aquilo que eu estou vendo, pelo aquilo que eu estou enxergando. Então eu vou fazendo uma relatividade. Você entende que essa ideia, a partir do meu corpo espiritual, a partir do meu corpo, a partir daquilo que eu estou vendo, tudo se torna uma coisa espiritual, relativo àquilo que eu estou vendo, àquilo que eu estou dando, àquilo que eu estou recebendo, e eu vou fazendo essas relatividades sobre os meus olhares, e vou fazendo a percepção, vou trazendo consciência, vou levando informação e vou trazendo informação da mesma forma, pelo aquilo que eu estou à vista de outras pessoas, pelo aquilo que as pessoas estão avistando de mim, certo? Elas vai tirar alguma ideia sobre a sua própria vista. Eu falei tirar ideia sobre a vista do outro? Não, certo? Eu tenho a vista, eu tenho uma consciência, eu tenho uma vista, eu tenho o sentido daquilo que é aquilo que é motivo do meu corpo. Então, a partir do que eu tenho uma percepção daquilo que eu possa sentir, então eu faço uma relatividade daquilo também que o outro possa sentir. Se eu tenho uma ideia que eu possa sentir é ruim, eu não relaciono isso a outras pessoas, certo? E eu defendo o meu espaço, defendendo o espaço dela, e da mesma forma, pelos atos emocionais, certo? Entenda isso. E é desta consciência habitada uma percepção sobre a minha vista, né? Só então eu percebo a informação perceptiva do que estiver no exterior né, que estiver no exterior. Esta informação é uma análise da minha consciência perceptiva que reage sobre o que eu estiver vendo no exterior de corpo.
Isto explica que o domínio do corpo é uma consciência habitada no corpo, é relativo, né? Isto explica que o domínio do corpo é uma consciência habitada no corpo relativo e que determina esta emoção relativa para o seu corpo. Perfeito, não é? Né, não precisava nem de explicar, né, veio trabalhando as várias possibilidades, aí no finalzinho o contexto deixou tudo bem claro, por que ele estava, né, fazendo aquela ideia perceptiva sobre a vista, gerando aquela crise sobre uma suposta dor que você faz o outro sentir, que é ou a suposta dor que a pessoa faz você sentir, pelo uma coisa que, né, pelos estados emocionais, frustrações. Então o contexto ele terminou bem dizendo o seguinte: isto explica que o domínio do corpo é uma consciência habitada, né, no corpo relativo. Então, eu tenho uma consciência habitada, eu determino aquilo que é alegria, eu determino aquilo que é tristeza, eu determino aquilo que é perceptivo e fazer numa relatividade entre um outro corpo, eu determino aquilo que é harmonia, eu determino aquilo que é crise do corpo, eu faço a percepção de todos os meus relacionamentos para que eu ganhe conhecimento e para que deste conhecimento eu evita várias possibilidades de frustração, certo? À medida da forma que eu adquiro muito conhecimento, eu evito várias possibilidades de frustração. Então, eu vou ter força para me negar aquilo que me sobrevém, que eu determine que é mal. Eu falo assim, não, isso não vai ser bom para mim, então eu determino que aquela negação vai me fazer o bem, vai preservar o meu espaço, vai preservar o espaço do outro, e da mesma forma, certo? Entenda isso. Então, e que determina esta emoção relativa para o seu corpo. Então, isto explica que o domínio do corpo é uma consciência habitada no corpo relativo e que determina esta emoção relativa para o seu corpo, certo? Então, toda consciência determina aquilo que é perceptivo, né? Aquilo que não tem nada a ver com você dentro da sociedade, você não sente, mas você avista alguma coisa que você entende que é ruim para outras pessoas, então você vai fazendo essas percepção, então você vai começando a adquirir conhecimento, deste conhecimento você faz a sua proteção e a proteção do outro. Aí como é que você quer ver? Você vai ver hoje guerra, né, as pessoas bombardeando, por exemplo, né, outra cidade, por exemplo, às vezes aparece na mídia. A gente não sabe que intensidade esses tipos de pessoas estão fazendo esses trabalhos, né, e qual é a finalidade desses processos que eles estão se aplicando dentro da sociedade. Mas quando você entende que as pessoas estão morrendo, estão sofrendo, né, você entende que poderia ser você, poderia ser um irmão seu, pessoas que representam uma importância para você. Então, à medida da forma que você tem conhecimento, você vai adquirindo várias possibilidades de você se ausentar de cometer os mesmos erros que a outras pessoas. Então, isso vai te dando conhecimento. Deste conhecimento, você vai transformando em coisas que possa ser o seu próprio escudo para que você possa se defender de todas o mal que está no exterior do corpo, né? Entenda isso. A vista do corpo explica a consciência do corpo, né? Toda a vista explica aquilo que é a vista da consciência do corpo, né? Então, a vista do corpo explica a consciência do corpo. Esta consciência se divide em duas vistas, né? Vista direita e vista esquerda, né? Vista direita e vista esquerda. Tudo aquilo que nós temos à vista direita e à vista esquerda, ela vai explicar tudo aquilo que tenha dentro da sociedade, tudo aquilo que vai para a sociedade em específico, né? Não necessariamente as duas vistas, porque ela vai ficar bem dividido sobre aquilo que é a sua vida e sobre aquilo que tenha dentro da sociedade, ou vai ficar dividido sobre aquilo que é o seu fruto, né, que é determinado pela sua consciência, pela sua vida, pelo espaço habitado no corpo seu, pela sua consciência habitado no corpo, e dessa percepção, dessa vista perceptiva daquilo que você é, você produz um fruto bom para o exterior do corpo, sendo uma coisa dentro, uma coisa fora, manifestando uma coisa boa, certo? Mas aqui o contexto está falando de uma outra forma, que nós vamos entender da mesma forma. Essa forma que eu falei agora é uma forma para o reino de Deus. Mas hoje, o que nós estamos fazendo? Nós estamos gerando uma crise sobre esta sociedade, e a sociedade toda está em crise, é ato consciente contra ato inconsciente. Então, vamos ver como é que fica essas duas vistas. A vista direita
explica o estado consciente do corpo. Isso significa que essa vista está habitada, tem uma consciência naquilo que você é internamente, o seu eu interior. É esse eu interior que determina os seus comportamentos emocionais, aquilo que você vai frutificar para o exterior do corpo, podendo ser isso uma coisa boa e podendo ser isso uma coisa ruim, certo? Agora vamos lá. Então, a vista direita explica o estado consciente da vida e o estado consciente do corpo é formado com a palavra da vida. Então, ele está explicando que o estado consciente do corpo é formado com a palavra da vida, certo? Aquilo que eu estou manifestando com a minha realidade, com a minha palavra, com a minha vida, fazendo essa vista uma coisa boa para o exterior, eu estou manifestando isso uma forma boa, né? E para a palavra que e é esta palavra que vai materializar o corpo. Por que nós falamos materializar? Porque o reino de Deus é o nosso corpo emocional. Não adianta você pensar em outras coisas, certo? Porque esse é o fruto de Deus, é o corpo emocional. O patrimônio de Deus está dentro da sociedade, representa cada corpo dessa, cada criança, cada adulto, cada senhores, todos, todos, todos. Então, esse é o fruto de Deus. O fruto do corpo, aí sim, representa uma consciência espiritual daquilo que nós somos planos objetivos, daquilo que eu represento um relacionamento corpo a corpo, aquilo que eu faço uma relatividade sobre o meu ato emocional com a outra pessoa. Ela está alegre, eu estou alegre, eu estou triste, eu estou triste. Aí ela está alegre, eu estou triste, por exemplo. Eu não importo com a pessoa, não tem importância, certo? Entendendo que esses nossos atos emocionais, ele tem essa ideia de nos atrair às coisas boas e também nos atrair às coisas ruins, né? Gerando desigualdade emocionais sobre a imagem do corpo, quando a gente falando da imagem emocional diretamente, ela vai representar uma desigualdade emocional, uma inveja, um medo, qualquer coisa. Então, ela vai explicar isso exatamente, certo? No ato consciente, essa imagem ela representa a ira de Deus, mas no ato inconsciente, ela vai representar as desigualdades das relações emocionais, daquilo que eu sinto, daquilo que a outra pessoa sente. A pessoa está alegre, né? A pessoa está triste. Aí eu fico aqui alegre, torcendo, beleza. Olha que pessoa mais triste, é assim que funciona. Eu estou aqui feliz porque eu estou relacionando desigualdade da relação. A pessoa está triste, o que está acontecendo, irmão? Pode se melhorar. Não, fica assim não. Às vezes tem crise que não adianta você chegar e resolver no tempo de crise. Pode ver aí, a maioria das pessoas às vezes que ela lidar diretamente com essas minhas expressões, elas ficam com as consciências, algumas delas ficam com a consciência toda fechada, negada. Elas não querem dar uma oportunidade para entender daquilo que está sendo dito. Algumas pessoas, eu acredito que tem isso dentro da sociedade. Mas aí você entende, ou seja, não adianta eu chegar aqui e querer colocar na cabeça da pessoa como que ela tem que ser, como que ela tem que reagir. Ela, por si, tem que se descobrir, porque tudo é uma forma independente. Ela tem que entender que essa consciência interna é uma fonte divina que Deus deu para ela, é um espírito vivificado que Deus deu para ela para realizar coisas em seu corpo emocional. Entenda isso. Então, é esta palavra que materializa o corpo, explicando, né? Esse corpo já é o patrimônio de Deus, né? Entenda isso. E quando não houver negação da vida, né? Relativa ao tempo, ou seja, você não negou quem você é, a sua vida, então, né, você materializa esse corpo por um fruto bom, certo? E começa a entender o reino de Deus, né? Que tudo faz parte de você estar se conectando à alegria das pessoas, vamos dizer isso para você entender, e conectando a tristeza da pessoa e se importar com aquelas pessoas que estão tristes dentro da sociedade, certo? Hoje é muito complicado fazendo esse trabalho social, gera muito complicação nesse trabalho missionário. Por causa de quê? Por causa das nações divididas sobre os atos inconscientes e sobre os atos conscientes. Que em determinada situação, essas pessoas elas não entendem as coisas facilmente, certo? Essas pessoas que têm uma flexibilidade, elas entendem muito os planos de Deus, amam muito os planos de Deus, e elas conseguem fazer essa percepção. Mas se você estiver encarnado numa ideologia, levando a crise para dentro do seu corpo, isso vai se tornar uma coisa complicada para você para você ser uma pessoa melhor, para você se livrar
dessas cascas de demônio, né? Tem que fazer muita dieta, tem que trabalhar muito para até a sua consciência ficar limpa e começar a absorver alguma coisa, aquilo que é do reino de Deus, certo? Esses trabalhos espirituais, quando ele vem afixando, asfixiando nossos estados emocionais, ele deixa nós muito medroso, muito desacreditado na sociedade correta, muito desacreditado em Deus, muito desacreditado em Cristo, muito desacreditado no seu irmão, muito desacreditado em todas as coisas. Eles dizem: eu tenho a maior fé, mas essa maior fé é uma asfixia dos seus estados emocionais. É uma crise que ele está gerando para a sociedade. E entenda isso. Então, a vista à esquerda vai explicar o estado consciente do corpo, né? Então, ambos eu falei de uma coisa positiva, tanto da vista direita e quanto da vista esquerda. Eu estou entendendo que ambos eu falei de uma coisa positiva, mas ambos poderiam representar uma coisa, né? Uma oposta uma da outra, como eu estou fazendo aqui. Então, a vista à esquerda vai explicar o estado consciente do corpo. O estado consciente do corpo é formado com a verdade na presença do corpo, sendo de um e do outro. Então, aqui nós vimos o reino de Deus, fazemos uma percepção do reino de Deus, certo? Que a vista esquerda, a vista direita representa o estado consciente do nosso corpo, todos os atos emocionais, e a vista esquerda, ela representa o fruto do nosso corpo diretamente, né? Fazendo essa relatividade, certo? Da consciência do nosso corpo, produzindo um fruto bom, certo? Do estado consciente do nosso corpo. Ou seja, a verdade na presença do corpo é a glorificação desse corpo. Significa que o seu corpo está bom, que ele está limpo, ele está livre de ideologia, livre de manipulações de sociedade, não está manipulando e não está se permitindo ser manipulado, ok? Quando estiver explicando o outro, vai explicar a percepção externa do corpo, recebendo informação e dando informação. E é isto que deixa o seu corpo flexionado para outro corpo e para o plano objetivo, explicando o que você é e o que tem dentro da sociedade. Perfeito. Então, esses dois que eu estou apontando aqui, né, falou uma coisa positiva, tanto no interior do nosso corpo, o estado consciente da nossa vida e o estado consciente do nosso corpo, representando o fruto diretamente. Então, a vista direita e a vista esquerda representando tudo aquilo que é o nosso fruto, aquilo que nós manifestamos dentro da sociedade. Diante de determinada situação, existe possibilidade dessa direita estar, dessa esquerda está desagarrado daquilo que é a sua vida, daquele estado consciente para se ter coisa a qualquer custo. Existe possibilidade que as pessoas usem essa esquerda para se ter coisa a qualquer custo. Tanto os atos conscientes quanto os atos inconscientes, ele vai usar do corpo emocional e do fruto desse corpo para criar guerras sociais dentro da sociedade, fazendo uma nação oposta uma da outra, conforme está tendo dito dentro desse blog diário, sempre lembrando vocês, a nação dividida sobre os atos inconscientes e sobre os atos conscientes, gerando várias complexidades, certo? Para que a gente possa entender. A vista direita não sente necessidade aqui, mas uma coisa positiva da vista direita. Vamos entender isso, vamos entender isso. Vamos lá, ó. A vista direita não sente necessidade de nada que for do exterior do corpo. Não sente, sente. Eu tenho a minha vida, eu tenho tudo que eu preciso. Aí, quando eu quero alguma coisa, eu vou relacionar a Deus na minha honestidade, na minha fidelidade, na minha palavra, na minha vida. Eu manifesto isso. Quando Deus olha para mim e entende dessa minha graça, Deus transborda em mim e acrescenta para mim as coisas que eu sinto necessidade dentro da sociedade. Então, eu não preciso ficar aqui prostrando diante de uma pessoa corrupta para me ter coisa, certo? Eu preciso conversar com as pessoas, porque à medida da forma que a gente entende que o patrimônio de Deus está dentro da sociedade e que é o corpo emocional, nós entendemos os estados emocionais daquilo que nós estamos transferindo
transferindo responsabilidade para um ou outro. A alegria do outro é uma responsabilidade minha, a tristeza do outro é uma responsabilidade minha. Isso forma um reino pelos estados emocionais daquilo que nós entendemos de um bem social de todos os corpos, igualmente, certo? Sem fazer diferenças dos atos emocionais e fazendo isso uma coisa relativa ao tempo produzindo. Então, quando eu entendo isso, aí eu vou lá para o meu irmão, é meu irmão, eu vou lá pedir um emprego, ele tem uma vaga, então eu vou lá e vou pedir ele, olha, irmão, eu sei fazer isso e aquilo. Olha, beleza, você vai me ajudar pra caramba. O patrão fica satisfeito e o funcionário também fica satisfeito, porque ambos vai se encaixar no seu lugar. Aí você vai dizer, tudo é o reino de Deus, tudo é o reino de Deus. Nós estamos determinando nossos frutos pelo corpo emocional e depois nós vamos determinar os nossos frutos independentes sobre aquilo que nós estamos produzindo independentemente para representar os nossos recursos financeiros, para representar a nossa família dentro de casa, pessoas que dependem de nós. Entenda essas particularidades, é muitas coisas. Então, a vista direita não sente necessidade de nada, né, que for do exterior do corpo, pois ele tem o poder de se realizar sozinha, ou seja, ele é eternamente solitário até então. Para você ser uma pessoa boa, você tem que entender do seu estado consciente da sua vida e você entender que você não depende de nada que tem dentro da sociedade. Imagina eu depender da minha esposa. Imagina isso. O que que eu vou fazer quando eu dependo da minha esposa? Eu vou, oprimir ela, ela não vai sentir bem, ela vai reagir mal a mim. Quando ela se sentir impressionada, ela vai reagir mal a mim. Pode ser uma coisa que já está nela? Sim, pode ser uma coisa que ela está determinando, assim, em mim, né, pode ser uma coisa que está na outra pessoa? Pode. Mas o que que eu quero dizer? A princípio, a melhor medida para que você entenda do seu estado consciente é você se tornar a pessoa mais independente. Quando você for relacionar a pessoa, você é uma pessoa livre. Livre e harmonias dos atos emocionais, capacidade de reconhecer aquilo que é bom para você e bom para a pessoa. À medida da forma que você está oprimindo a pessoa, você manipula e se permita ser manipulado. Mas aí quando você entende que você é uma pessoa eternamente solitário, você já começa a fazer percepção na sua razão daquilo que é o seu estado emocional, daquilo que possa fazer o bem a você e fazer o bem ao outro também livremente, sem opressão, sem exagero, sem nada, tudo suave, tranquilo. Então, a vista direita não sente necessidade de nada que for do exterior do corpo, pois ele tem o poder de se realizar sozinho, ou seja, ele é eternamente solitário até então. Já a vista esquerda vai impulsionar o seu corpo para o exterior de corpo, dizendo que você precisa de alguém, né? Os nossos atos emocionais, quando você vê as outras pessoas se realizando, ele vai te impulsionar. Poxa, a pessoa está alegre, ganhou muito dinheiro, é um milionário, eu também quero isso. Será quanto custa morar numa mansão? Será quanto custa dirigir uma Ferrari? Será quanto que custa nos meus atos emocionais? Quando é que eu vou sentir esse prazer, essa alegria, blá, blá, blá. Mas entenda que essa vista esquerda, quando ela avista alguma coisa que tem dentro da sociedade, ela impulsiona as suas atos emocionais a ter igual a outra pessoa. Né? Então, quando você é um solitário, o eternamente solitário, você entende que, né, pode ser uma coisa boa, também pode ser uma coisa ruim. Existem essas duas possibilidades. E que você, quando você entende que você é um solitário, você entende que o seu corpo é simples, de entendimento simples, e que essas coisas são relativas, certo? À medida da forma que eu conquistei tudo isso, não vai determinar aquilo que eu sou, uma pessoa, né, é, em paz, tranquila, certo? Quando eu olho para essas grandes coisas, se eu não souber lidar com isso, eu vou lidar diretamente com uma crise, né? Olha, eu procurei tudo, eu conquistei, eu trabalhei, né? Sofri um monte de coisa, passei por tudo e hoje eu estou aqui com esse tanto de coisa, fartamente, certo? E a pessoa vai ficar querendo buscar resultados sobre as matérias daquilo que está no exterior do corpo, não vai ter, porque não vai ter ligação com o seu sentimento, com aquilo que você é no seu interior, com aquela sua vida, com a sua realidade, com a sua simplicidade, certo? E quando você relaciona essas coisas externas para se realizar emocionalmente, você vai ficar frustrado, porque você foi impulsionado a fazer para se ter coisa
né, e depois na hora que você tenha, você também vai ter uma frustração, que você vai começar a entender que a vida para você ser feliz é uma coisa simples, são coisas relativas, que vai se moldando com o tempo, né, ou seja, pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Ou seja, quando você lidar com um objeto ou diretamente, você olha para aqueles patrimônios, para aquelas mansão toda, você vai estar: "Tô realizado". Mas esse "tô realizado" são coisas momentâneas do tempo, porque você vai relacionar com a sua esposa, você vai relacionar com seus filhos, certo? Você pode ter diversidade, complexidade dentro desse poder, dessas coisas. Por exemplo, vamos supor que você tem tudo isso, aí você olha para sua filha, você vê a sua filha doente, e o seu dinheiro não pode curar a sua filha. Aí todas essas coisas passa a ser representar para você uma coisa inútil, certo? Inútil. Quando você entende que tudo é um propósito de Deus e a vontade de Deus, ainda você tem tudo isso, ainda você é uma pessoa que entende os propósitos, os planos de Deus para a sua vida. Mas quando você não entende, você chega lá, tá, eu tenho tudo isso, mas eu não tenho uma pessoa que eu considero importante para mim. Aí as coisas material passa a perder o sentido, a partir do momento que você vê a vida, né, sendo, desvalorizado, vamos dizer isso, sendo desvalorizado por uma questão, sei lá, qualquer coisa que vocês queiram entender, certo? Entenda isso. Ou seja, a nossa saúde, a nossa mentalidade são aquilo que nós buscamos as coisas, se realizar nas coisas simples da vida, certo? Todos nós temos os nossos tempos determinados para passar da vida pela morte, mas que nós fazemos isso com responsabilidade, com compromisso, entendendo que nossos estados emocionais não explicam o objeto, nem o objeto explica os nossos estados emocionais, tudo isso são coisas relativas ao tempo, ok? Então vamos lá, já a vista esquerda vai impulsionar o seu corpo, impulsionar o seu corpo, vai intencionar para o exterior do corpo dizendo que você precisa de alguém ou até mesmo de um plano objetivo para manter a sua vida estável relativa ao tempo, certo? O plano objetivo geralmente ele tem esse poder de manter você, né, sua vida estável e relativa ao tempo quando você tem uma economia boa. Isso não significa que é uma coisa ruim, certo? Não é uma coisa ruim. Você só tem que saber que não nada que é do exterior do corpo, nada que é objeto representa você diretamente, nem representa as pessoas a quem você ama, não represente. E por isso que eu tenho que ter respeito, eu tenho que ter esses poderes econômicos e ter responsabilidade quando eu vim relacionar essas pessoas que eu considero importante. Então as coisas passam a ter sentido a partir do momento que eu faço essa percepção, certo? E é nesta causa que muitas consciências, né, é nessa causa que muitas consciências vão se perder, né, por causa da necessidade que ele sente de ser alguém para a sua sociedade, quando esta necessidade estiver explicando a sua vida, ou seja, o seu estado consciente, a sua necessidade vai diminuir no corpo. O que que significa a sua necessidade diminuir? Eu entendi que a minha vida é relativa ao tempo. Independente se eu tenho ou não coisas, eu tenho possibilidade de ser feliz ou triste. Independente das coisas materiais, a gente pode ser a pessoa mais rica, mais próspera, independente de que você não tem nada. Como é que você entende isso? Começa a olhar para o lado, ver o que que é importante para você, sua família, né? O pão de cada dia, né, também é muito necessário para você ter um alimento saudável, às vezes tomar um banho, né, tudo aquilo que representa você estar numa casa simples, você tem as mesmas condições que é uma pessoa bilionária, né, que tem muito poder econômico e tem as mesmas possibilidades de estar se realizando, ou até mais do que uma pessoa que tem muito dinheiro, que às vezes também, por ele ter impulsionamento de ter coisa, né, dentro da sociedade, de fazer essas relatividades, impulsionando seus corpos emocionais a ter, e às vezes eles caem numa dívida grande de ter que pagar muitos funcionários, de a conta do mês não estar fechando. Então ele vai gerando essas complexidades, vai tendo a mesma dor de cabeça do que um pai de família simples tem, de às vezes não ter um dinheiro para pagar uma conta de luz,
luz, para não ter um dinheiro para comprar um gás, para não ter um dinheiro para pagar um condomínio, qualquer coisa. Então, ambos vai ficar complicado. Mas aqui, quando se tratando de um corpo simples, de uma família simples, por exemplo, as coisas ficam mais fáceis. Deus que a pessoa tem um equilíbrio, tem um trabalho, ele equilibra os seus ganhos sobre aquilo que tem, gasta normal, tranquilamente, tudo fica tranquilo. Mas os empresários, às vezes, eles entram numa dívida muito delicado e que às vezes ele tem que desfazer de uma coisa e outra e pode até chegar à falência se ele não tiver uma cabeça, um equilíbrio, não tiver um plano, um segundo plano objetivo, né? Que às vezes a pessoa monta uma empresa, ele não quer nem saber, ele só quer ganhar, ganhar, ganhar. Aí a empresa para de vender uma coisa e ele não tem um segundo recurso, não tem um segundo projeto. Então ele vai só se asfixiando. Quanto mais medo você tem de perder a sua empresa, mais você vai ficando sem raciocínio e você vai se aborrecendo com aquela situação, então você fica asfixiando por essa ideia de ter as coisas e isso vai só te consumindo, ok? Da mesma forma. Ou seja, você não precisa de dinheiro para se sentir uma pessoa rica, milionária e ser cheio da graça de Deus, né? O favor merecido de Deus. Você só precisa de ter consciência. Né? Explicando que você é um corpo simples, vamos ler assim, o seu estado consciente. Não, vamos ler tudo completo aqui para a gente fechar, que está terminando aqui. Vamos lá. Quando esta necessidade estiver explicando a sua vida, ou seja, o seu estado consciente, a sua necessidade vai diminuir no corpo, né? Necessidade diminuindo, explicando que você é um corpo simples, de entendimento simples, né? E vai se realizar com as pequenas coisas, perfeito. Essas pequenas coisas podem ser as pessoas importantes que você considere, né? E sem desejo obsessivo para o exterior do corpo, certo? Entenda isso. Vamos terminar este blog diário, né? Se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo. Só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam nada, certo? Só se inscreva neste canal e sinaliza se você fala, nossa, que interessante, muito explicativo, eu estou feliz com Deus, eu estou sentindo a graça de Deus. Se você estiver assim como eu, você se inscreva neste canal e sinaliza esse vídeo. Fora disso, eu não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, certo? Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.